Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, para trazer o vídeo do dia 25 de dezembro, o vídeo do Natal, o vídeo aí com algumas informações do Vasco da Gama, do futebol brasileiro também. Não tem muita coisa que falar nesse dia de Natal, tá tudo meio que parado, né, pessoal? Mas algumas coisinhas aqui a gente pode falar, de repente, aqui algumas coisas de destaque que saíram hoje. Antes de mais nada, peço para você deixar seu joinha, deixar seu like, para você comentar aí esse vídeo, para você compartilhar com as pessoas aí da sua família, seus amigos. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações também para me dar uma força, para me dar uma moral. Tudo que você puder fazer para impulsionar o canal aí na plataforma do YouTube. Me segue lá também no Instagram, pessoal, @Vascaíno Norte Sul, que eu também estou lá no Instagram postando muita coisa interessante, muito vídeo bacana, vídeo engraçado. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, Campeonato Brasileiro não, futebol brasileiro no geral, né? Antes de mais nada, quero agradecer aí os torcedores do Corinthians que tá lá falando, comentando meus vídeos. Nossa senhora, eles estão ali bem perturbados mesmo, né, cara? Bem, eu coloquei um vídeo lá do Neto. O Neto falando que a premiação da Copa do Brasil vai ser para pagar o Depay e vai ser para pagar um outro jogador lá, que agora eu esqueci, que parece, não sei se é Douglas, eu esqueci o nome dele. 40 milhões só em um jogador e o resto vai pro Depay. Caraca, vai embora, cara. Vai embora o dinheiro da premiação. Um time que até ontem não tinha uniforme para jogar contra o Cruzeiro. E eles estão tirando onda de não sei o que. Ganharam a Copa do Brasil, beleza, parabéns. Mas, cara, e outra coisa, eu vou continuar falando também do Ranieri lá. Que, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vejo gente falando assim, é muito mimimi. Ele falou que as crianças vascaínas é que tem que chorar e não as corintianas. Cara, a maneira que ele falou, se ele dissesse assim, olha, que chore as crianças vascaínas e não as corintianas, ok. Acho que ia ser menos mal, tá? Agora, crianças, eu quero ver vocês se derramando no rio de lágrimas. Cara, tipo assim, querendo mal das crianças mesmo, sabe? Desejando coisa ruim. Cara, e criança, cara, mesmo se tratando de clube de futebol, é um sentimento puro, cara. Você não pode tripudiar no sofrimento de uma criança, seja lá qual for, que para aquela criança ali, para muitas crianças que tem algum problema de saúde, alguma coisa, como o Gui, por exemplo, será que ele conhece o Gui? Será que o Ranieri conhece o Gui, cara, que é aquele torcedor símbolo vascaíno, que, poxa, que tem uma doença rara? Cara, se ele não conhece, então que ele passe a conhecer, que ele pesquise sobre o Gui aí nas redes sociais, que ele vai ter a noção de como ali o Vasco da Gama, cara, é importante para aquele garoto. É uma coisa que deixa aquele garoto vivo, cara. Deixa aquele garoto ali com esperança de alguma coisa. E não adianta o corintiano vir zoar, dizendo, se essas crianças não querem chorar, então que elas sejam corintianas. Cara, não é assim, cara. Quando a criança ela tem um sentimento puro, quando ela tem realmente amor àquilo ali, ela não muda, meu amigo. Ela não troca. Eu já vi torcedor virar casaca, já vi. Tem casos aqui onde eu moro aqui de crianças que torcia pro Fluminense e virou flamenguista. Na época tinha 12 anos, 15 anos, não sei. Outras também que eram vascaínas e viraram flamenguista, outras que viraram flamenguista e depois voltou a ser vascaíno, né? Outros que eram vascaíno e com 18 anos, depois de marmanjo, virou flamenguista. Cara, é porque na verdade nunca torceu pro Vasco, a minha opinião. A verdade, para mim, nunca torceu pro Vasco de verdade. Sempre ficou com o pezinho atrás se torcia pro Vasco ou não. Agora, quando a criança tem um sentimento puro, igual essas crianças que você vê aí na rede social, tem o Gui, tem a Sofia, eu duvido essas crianças. A Sofia, a mãe dela era flamenguista, a mãe dela virou vascaína por causa da filha. O pai continua sendo flamenguista, segundo a mãe dela fala.
segundo a mãe dela fala. E não tem o que mude a cabeça dessa menina, cara. E a menina tá aí fazendo ação social, sempre ajudando as pessoas, ajudando crianças carentes, tá sempre engajada aí em ação social. A menina é espetacular, cara. Aí o cara vem querer resenhar aí e falar, vira corintiano que tu não vai sofrer. Ah, não é assim não, meu filho, não é assim não, meu amigo. Muito menos. Pessoal, vamos falar de Vasco aqui, notícias do Vasco, notícia também aqui do futebol brasileiro. Tem pouca coisa, tá? Olha, o Galvão Bueno foi internado essa noite de Natal, tá? Galvão Bueno estava lá em Londrina, onde ele tem residência lá, e ele foi internado lá na Santa Casa de Londrina, se sentiu mal na noite de Natal e teve que ser internado às pressas e está internado até hoje. A filha dele falou que seguraram ele lá, né? Pelo menos ali de repente 24 horas. Eu acho que ele veio aí de um quadro de... Como é que eu vou dizer? Esqueci o termo de... Ai, meu pai amado. Como é que é o nome, gente? Resfriado aí, pneumonia. Ele veio de um quadro de pneumonia. Minha cabeça tá bugando, cara. Ele veio de um quadro de pneumonia, né? E parece que eles resolveram deixar ele lá em observação. Galvão Bueno aí que já tá com uma idade, né, e tal, tá insistindo. Tá no SBT, se eu não me engano. No SBT não, tá na Amazon. Ele tá na Amazon. E acho que ele deve se aposentar esse ano agora que vai entrar, né? Creio eu que ele deva se aposentar. Pessoal, falando de Vasco aqui, ó, aquele garoto, Léo Jacó, que era do Nova Iguaçu, foi pro Atlético Goianiense, tá? O Vasco que não exerceu o direito de compra, o Vasco tinha prioridade na compra do jogador, mas o Vasco não quis exercer. Acho que o Nova Iguaçu pediu aí em torno de 2 ou 3 milhões de reais pelo garoto e o Vasco achou um valor muito alto. O Léo Jacó assinou um contrato de 4 anos com o Atlético Goianiense. Ele que nessa temporada que terminou agora, ele tem 22 gols e 6 assistências aí, créditos aí para o Bruno Morrito do GE, ou seja, Léo Jacó aí, que era, né, um jogador promissor aí no ataque aí do Vasco, né, que poderia de repente render aí, assinou com o Atlético Goianiense e não vai mais participar aí do elenco do Vasco pro ano que vem. Patrocínio Master, gente. Estão especulando patrocínio Master aí para a camisa do Vasco, uma vez que a Betfair não vai renovar, a diretoria decidiu não renovar com a Betfair, buscando patrocínio, né, que pague mais do que a Betfair está pagando. E parece que tem também uma outra casa de apostas, uma outra bet e um banco, tá, na disputa aí para patrocinar o Vasco da Gama. E diz que não está descartada a Crefisa. Não está descartada a Crefisa aí. Eu acho que foi o... Ai, meu Deus, eu não anotei a fonte, cara. Se não me engano, foi o Matheus Lima ou João Silva, uma coisa assim. Eu boto na descrição aqui para vocês, tá? Porque realmente eu esqueci a fonte. Eu não anotei. Mas parece que não está descartado a Crefisa, a tia Leila lá, querer patrocinar o Vasco da Gama, uma vez, né, que os bastidores lá do Palmeiras têm andado fervendo, né? A Leila Pereira discutindo lá com um conselheiro criticando a gestão dela, que gastou 400 milhões nesse elenco aí, não ganharam um título, uma gestão pífia. E a Leila Pereira bateu boca lá com o conselheiro, dizendo que não é a mulher para ser vice, que não aceita ser vice, que o que ela pôde fazer, ela fez. Aí os jogadores é que tem que fazer a parte deles dentro de campo. Os jogadores não deram um chute a gol na final da Libertadores e o negócio esquentou lá, cara. O negócio esquentou, um ameaçou processar o outro e o negócio tá brabo lá pra tia Leila lá no Palmeiras. Então, parece que a Crefisa, né, tá aí. A possibilidade, eu já falei, cara, eu só acredito vendo. Eu só acredito quando acontecer. Agora, especulação tem uns montes. E para finalizar aqui, gente, como eu falei, né, não tem muita coisa para falar. Declaração do Pedrinho aí, cara. Hoje, nesse dia de Natal, Pedrinho confidenciou aí a aliados políticos que, nesse momento, não pretende disputar as eleições do ano que vem. As eleições do Vasco da Gama que vão ocorrer em novembro de 2026. E parece que, no momento, o Pedrinho não quer vir a reeleição, tá? Ele alega aí desgaste com a política do Vasco, né? E ameaças à sua família como fatores decisivos. Gente, aí a coisa
a coisa muda de figura, porque, pô, quando tem ameaça à família, cara, eu acho que por mais que o cara ali, de repente, o Pedrinho tem os defeitos dele, que eu falo aqui, que eu canso de falar, o Pedrinho não é o meu presidente preferido, nunca foi. Porém, a gente tem que reconhecer as coisas que ele tem feito aí com a gestão dele, com as pessoas que estão do lado dele, né? Reforma de São Januário, RJ, né? Recuperação judicial, que o Vasco está entrando agora. Bem ou mal, eles acertaram a rota aí no meio do ano aí em contratações, fizeram contratações pontuais aí que surtiram efeito dessa vez, né? Agora tem os defeitos do Pedrinho, que é continuar a manter o Felipe na diretoria, que na minha humilde opinião é um incompetente, entendeu? Eu acho que não agrega em nada, enquanto o Felipe teve ali de frente ali no futebol do Vasco da Gama, ele só fez cagada. Então o Pedrinho segura ele ali porque é um amigo dele de infância, começou com ele no Vasco, a verdade é essa, né? Quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão pegando fogo, Pedrinho costuma se omitir, costuma se esconder, ele não vem botar a cara a tapa, ele não vem falar, ele não vem dar um esclarecimento para o torcedor, isso daí falta também. Eu acho que seria, né, maturidade, falta de maturidade no momento, né? E o Pedrinho, cara, ele não geriu uma padaria na vida dele, a verdade é essa. Ele tem pessoas ali do lado dele para auxiliá-lo, né? Porque ele sozinho realmente não dá. E uma vez que o Paulo Salomão sai do Vasco agora como vice-presidente e vai ser juiz lá do TRE, do Rio de Janeiro, aí, brother, acho que eu não sei, acho que isso também pesa, né, na cabeça do Pedrinho aí de via reeleição ou não. Aí, cara, Sempre Vasco vai indicar quem? Parece que a Sempre Vasco ainda não tem o plano B para indicar no lugar do Pedrinho, porque ela pretende ainda convencê-lo do contrário. Ela ainda pretende fazer a cabeça do Pedrinho para falar para ele vir a reeleição, vir a candidato, uma vez que o Euriquinho aí vai querer vir, tá? O Euriquinho vai vir. Eu não sei se o Levenciano dessa vez vem, eu não sei como é que vão ser as chapas, cara. Sérgio Frias, olha, um nome, cara, bom pro Vasco seria o Sérgio Frias. Só que tem o seguinte, se o Pedrinho abandonar o barco, se o Pedrinho não quiser vir, como é que fica esse imbróglio na justiça aí com a SAF? Que tá lá tramitando lá na universidade, lá na Getúlio Vargas. Como é que vai ficar essa situação, gente? Que isso só vai ter andamento lá para o final do ano que vem. Só se especula que tem andamento no final do ano que vem. O que eles vão fazer da SAF do clube? Vai ser vendida? Não vai ser vendida? E aí? Hein? O que vai dar na justiça? É uma coisa que é complicado, cara. É complicado, porque o Pedrinho ali, o pessoal, a galera do Pedrinho ali, principalmente a Sempre Vasco, sempre teve de frente aí com essa situação desde o início. Foram eles que entraram na justiça para tirar a SAF da 777, eles que iniciaram tudo, eles que estão aí a par de tudo. E aí, será que eles vão resolver isso antes das eleições? E a reforma de São Januário, como é que fica? Será que ela vai ocorrer antes das eleições? Cara, fica tudo meio que obscuro, né, cara? Fica tudo a RJ, recuperação judicial, como é que vai ficar, né? Fica tudo meio que obscuro ali no Vasco da Gama se o Pedrinho não vier candidato, cara. Assim, eu vou dar minha humilde opinião. O Pedrinho não é meu candidato favorito. Mas no atual momento e na atual conjuntura do Vasco da Gama, por tudo que está acontecendo, eu acho que seria meio complicado se ele não viesse à reeleição e se ele não continuasse. Eu acho que seria complicado. A não ser que quem entre, que quem venha a candidato e venha para ganhar, esteja ali alinhado com ele, entendeu? Para dar continuação em alguma coisa, né? Essas coisas aí que estão ocorrendo no Vasco aí, que estão em curso, né? Tanto a RJ quanto a SAF, que está na justiça, que tem alguém ali, tem alguém alinhado ali para poder. O Edmundo vai vir a presidente também, candidato a presidente, ele falou que vem. Agora o Pedrinho largando o osso, eu não sei se o Edmundo vai querer vir. É tudo muito vago, cara. A gente tem que ver, tem que esperar
para ver aí o que vai acontecer o ano que vem. Gente, eu vou ficar por aqui, vou meter meu pé, vou ali comer uma rabanada na minha sogra, vou tomar uma cerveja lá, de boa ali, 25 de dezembro, estou eu aqui gravando vídeo. Não exagera na rabanada não exagera lá no peru de Natal não, porque amanhã tem que trabalhar, tá? Desejo a vocês aí um Feliz Natal, saúde para você, para sua família, paz, amor, felicidade, prosperidade e que tudo corra de bom na vida de vocês. Um abraço, fiquem com Deus, saudações vascaínas, Feliz Natal e eu fui.